Muito bem, então vamos para a parte de ondulatório. A prova da URGS se caracteriza por colocar fenômenos ondulatórios na prova. Cuidado com a difração. A difração é a propriedade de contornar obstáculos, tá? Não de desviar de obstáculos. Ela depende do lambda. O lambda da onda é que determina se a onda vai se difratar muito ou pouco. A interferência é uma variação na amplitude. A interferência pode ser construtiva, quando as amplitudes se somam, e a interferência pode ser destrutiva, quando as amplitudes se subtraem. Não te esquece que a amplitude de uma onda, né, tá associado à força, à energia que a onda carrega. Cuidado com os casos especiais de ressonância e batimento. Ressonância é o encontro de frequências iguais e o batimento é o encontro de frequências próximas. As frequências têm que ser diferentes, mas elas têm que ser próximas. A polarização é um fenômeno exclusivo das ondas transversais. Por exemplo, o som no ar, por ser uma onda longitudinal, não pode ser polarizado. O quem vê lambe com frequência é a equação clássica da onda. O pega-ratão aqui é não transformar isso aqui em matemática. A velocidade de uma onda depende do meio aonde ela se propaga. E a frequência de uma onda depende da fonte emissora que emitiu a onda. Não existe relação entre velocidade e frequência. Tu tem que saber que a velocidade de uma onda é diretamente proporcional ao lambda. Se o lambda aumenta, a velocidade aumenta. E tem que saber que a frequência de uma onda é inversamente proporcional ao lambda. O lambda, na realidade, é o cara que faz o balanceamento nessa fórmula. Quando a frequência aumenta sem alteração de velocidade, é porque o lambda diminui. Quando a velocidade aumenta sem alteração de frequência, é porque o lambda aumenta. Cuida com isso e dá uma olhadinha em fenômenos ondulatórios, tá? Quais são os dois que estão faltando aqui? A reflexão e a refração. Por que eu não coloquei esses fenômenos aqui? Porque a gente vai ver eles agora na parte de ótica. Refração da luz também é uma questão bastante comum. Olha ali, ó. Tu tem um raio luminoso proveniente do diamante. Esse raio vai se refratar, ele vai mudar de meio, ele vai para o vidro. O que aconteceu aqui? O ângulo de incidência... Deixa eu voltar ali para não atrapalhar aqui a tua atenção, tá? O ângulo de incidência é menor que o ângulo de refração. O que a gente costuma dizer aqui? O raio abriu as pernas, o raio se afastou da normal. A gente vai chamar o diamante, né, de meio 1 e o vidro de meio 2. Aqui, uma série de perguntas teóricas podem ser feitas. Ali, ó. O índice do diamante é maior que o índice do vidro. Por falar em índice de refração, índice de refração é C sobre V. C é uma das constantes físicas mais importantes da história da física. C é a velocidade da luz no vácuo. 3 vezes 10 na 8 metros por segundo ou 300 mil quilômetros por segundo. Que velocidade que é essa aqui? A maior velocidade possível no universo. É a única coisa do universo que é absoluta, que não depende de referencial. Como isso aqui é a maior velocidade possível e o V é a velô da luz no meio, todos os índices de refração absolutos são maiores ou iguais a 1, tá? Não pode dar menos que 1, porque tu está sempre dividindo uma coisa grande por uma coisa pequena. Então, olha só. O índice do diamante é maior que do vidro. Por quê? Porque a velocidade da luz no diamante é menor que a velocidade no vidro. O diamante é mais denso, então a luz tem mais dificuldade em andar no diamante do que no vidro. O lambda do diamante é menor que o lambda do vidro, porque velocidade e lambda são diretamente. O ângulo de incidência no diamante ficou menor que o ângulo de refração no vidro. As frequências são sempre iguais, não tem mudança de frequência na refração, e a intensidade da luz no diamante é maior que a intensidade no vidro.
Uma refração, pessoal, sempre implica em perda de intensidade. Por quê? Porque uma parte dessa onda, ela volta para o meio onde ela estava. O que é isso aqui que eu desenhei agora? É a parte da onda que foi refletida e não que foi refratada. E isso diz, né, isso determina uma perda de intensidade. Por falar em intensidade, a intensidade de uma onda é a potência da onda dividido pela área onde ela está atuando. A unidade da intensidade, né, se potência medida em watt e a área medida em metros quadrados. Tá? Watt por metro quadrado é a unidade da intensidade de uma onda. Vou aproveitar aqui, ó, vou limpar para a gente ver uma coisa chamada ângulo limite, que determina a fibra ótica, bem importante também. Imagina que tu tem um raio aqui, ó, proveniente do diamante para entrar no vidro. O que eu fiz aqui com esse raio vermelho em relação ao preto? Eu aumentei o ângulo de incidência dele. E aí, esse raio aqui que veio do diamante, ele entra no vidro, mas de maneira rasante, ele fica rasante aqui, ó. O que isso quer dizer? Que esse ângulo aqui é o ângulo limite para o dióptro diamante vidro. O seno do ângulo limite é o índice menor, que aqui no caso é do vidro, dividido pelo índice maior, que no caso é o diamante. E aí cuida com a fibra ótica. Vamos fazer uma revisãozinha de fibra ótica. Uma fibra ótica é um sanduíche de dois cristais transparentes. Né? Tu tem um núcleo e tu tem a casca, certo? A parte de fora aqui, ó, que fica fora aqui do núcleo, certo? Para a fibra ótica funcionar, vamos chamar o núcleo de meio 1 e a casca de meio 2. O índice do núcleo, o índice do meio 1 é muito maior que o índice do meio 2. Isso faz com que o ângulo limite seja pequeno. Então, quando tu disparar um feixe luminoso aqui, ó, dentro do núcleo, ele vai tentar fazer a passagem do meio 1 para o meio 2 e aí sofre múltiplas reflexões e aí tu consegue transmitir a luz de um local para o outro com uma perda mínima de intensidade, tá? Só funciona porque o meio de dentro, o núcleo, tem mais índice que o meio de fora, senão não rola. Vamos limpar. Continuando a parte aqui das ondas, nós temos ondulatória, nós temos ótica. O que a gente tem ali? Um espelho côncavo, com uma excentricidade bem grande, tá? Para caracterizar bem. Nós temos ali os dois principais raios fundamentais do espelho. Todo raio paralelo ao eixo principal se reflete no foco do espelho e um raio luminoso que passa pelo centro de curvatura do espelho, ele bate no espelho e se reflete sobre ele mesmo. A URGS faz bastante questões sobre os raios fundamentais, tá? Não dá para ir para a prova sem saber o próprio raio fundamental. No caso de uma lente é diferente, né? O que a gente tem aqui? Uma lente de bordas finas, então no ar essa lente se comporta de maneira convergente. Um raio luminoso que atravessar a lente passando pelo foco do objeto, aqui nós temos o foco do objeto, vai se refratar de maneira paralela. E um raio luminoso que passar pelo centro do objeto, ele vai se refratar, vai sofrer um desvio na lente e vai acabar parando no centro da imagem. Bem importante também esses dois raios. As fórmulas das lentes e dos espelhos é a famosa equação de Gauss, 1 sobre fudido. O aumento linear transversal é menos a distância da imagem dividido pela distância do objeto. Cuidado que o menos já está na fórmula. E a vergência ou convergência, que popularmente é conhecida como grau, né? O grau de uma lente é o inverso da distância focal. Cuidado que aqui a distância focal tem que ser sempre medida em metros. Aí a unidade disso aqui vai ser metro na menos 1. Metro na menos 1 é chamado de di. O que é di? Di é dioptria, que popularmente a gente chama de grau, né? Ah, a pessoa é míope, então tem 2 graus de miopia. Isso na realidade é a dioptria da lente. Cuida quando tu for usar essa fórmula na URGS que o foco pode ser positivo, o foco pode ser negativo.
Se for uma lente convergente como essa aqui, o foco é positivo. Então tu vai ter uma vergência positiva. Se for uma lente divergente como a usada na miopia, por exemplo, o foco é negativo. E aí tu vai ter uma vergência negativa. Dá uma olhadinha em sinais lá de espelhos e lentes, caso tu não te lembre. Beleza? Bom, depois a parte de eletricidade vamos fazer em outro vídeo.